volta com o nosso Você Bonita e a gente já começa o programa com um papo muito bacana e esclarecedor. Você já teve pedra nos rins? Conhece alguém que tem? É até muito comum, né? A gente escuta muita gente comentar, inclusive da dor que é quando a pedrinha desce. A gente vai entender direitinho que percurso é esse dessa pedra nos rins, como ela aparece, vamos falar da alimentação. E se você quiser participar, pode mandar Twitter, @Carol_Minhoto ou no vocebonita@tvgazeta.com.br. Quem vem para falar desse assunto com a gente hoje, pela primeira vez, é o urologista Dr. Flávio Lizuca. Como vai? Tudo bem? Falei direitinho? Izuca. Tá, é que aqui tá Lizuca, aí eu li tudo rápido. Seja bem-vindo. Tudo bem, bom? Carol? Boa tarde. Prazer Obrigado recebê-lo. Olha, doutor Flávio, esse assunto é muito interessante, porque quando a gente fala pedra nos rins, a gente imagina uma pedra. Como eu nunca tinha visto a bendita da pedra, quando eu olhei, e aí, essa é uma pedra. Isso. Essa é uma pedra grande ou uma pedra pequena? Então, na verdade... Considerada, né, nessa situação. Na verdade, isso era uma pedra de 1 centímetro de um paciente que eu operei ontem e eu quebrei com laser. Então, ela tá aos pedaços. É uma pedra grande para via urinária. Entendi. Então, porque o que acontece? Ela tinha 1 centímetro. Ela tinha 1 centímetro. Que é bem grande para via urinária. É bem grande. E ela veio aos pedaços. Você teve que quebrá-la com laser. Com laser. Inclusive, eu trouxe um vídeo para vocês. Pra gente mostrar. Vamos colocar daqui a pouco. Olha só, gente, tá vendo? Ela tá quebrada aqui. Ó, então não é que são 3 pedras, era uma pedra bem grande, de 1 centímetro. Foi. Bem grande, então. E ó, olha, ela é assim. Eu nunca tinha visto. Interessantíssimo. Importante dizer que a pedra no rim, normalmente, não dá sintoma. Ela só dá dor quando resolve sair do rim e tenta sair do corpo do paciente. Quando aí vai para o canal da uretra. Exatamente. Aí vem a dor. Aí vem a dor. Doutor, é verdade que é uma dor, assim, muito intensa? Falam que é um negócio absurdo, né? É uma dor terrível, é uma dor das mais fortes que tem na medicina. E a gente consegue praticamente fazer o diagnóstico quando vê a feição do paciente. Geralmente o paciente vem com uma dor lancinante, a mão nas costas, e ele muitas vezes tem vômitos, tem sangue na urina. E o diagnóstico é muito fácil. Normalmente vem com febre, assim, um quadro que parece um quadro de infecção? Não. Mas pode ter febre associado, o que torna o quadro mais grave do que uma cólica renal só com dor, né? Entendi. Agora, tanto nos homens quanto nas mulheres. Perfeito. E é igual, a dor é a mesma. É a mesma. Né? Mas falam que é um negócio mesmo assustador, que fizeram aí a comparação com a dor de um parto normal. Dizem que é mais forte que a dor do parto. E dizem que é mais forte que a dor do parto. Então, assim, né, principalmente para as mulheres, que muitas têm o receio, têm o medo da dor do parto, falam que a pedra, a dor é um pouco maior. Antes da gente entrar na parte de alimentação, queria que você explicasse o seguinte: como é que essa pedrinha se forma, como é que aparecem essas pedrinhas ali? Se tem aí alguma idade, se é genético, se desde criança você pode desenvolver? Sim, na verdade, pedra no rim é o sintoma de várias doenças. Existe um fator hereditário. Geralmente a gente tem pacientes que falam que pai, mãe, irmãos têm pedra no rim. E tem a ver com, então, genética e hábitos alimentares ruins. Incluindo aí também o hábito de não beber muito líquido. Isso também aumenta, então, a chance de uma pessoa que já tem. Principalmente agora, né? Nesse calor que a gente está vivenciando, o risco aumenta muito, a gente precisa se hidratar mais ainda. Agora, doutor, é possível, através de exames, a gente identificar que essas pedras já estejam lá, quando elas ainda não tiverem ativas, como você falou, gerando essa dor, tentando os sintomas? É possível? Sim, o exame de triagem é o ultrassom. É um exame mais simples que tem. Quando existe a suspeita de pedra ou a confirmação por ultrassom, nós recomendamos a tomografia, que efetivamente faz não só o diagnóstico, também confirma algumas informações que para nós urologistas é extremamente importante. Nós precisamos saber não só o tamanho da pedra, a localização, a quantidade de pedras. E hoje, através da tomografia, a gente consegue também medir a densidade, que é uma medida indireta de quanto a pedra é dura. Essa pedra que eu trouxe para você tinha uma densidade de 1.300. Nossa! O que para nós, urologistas, é muito duro. A gente sabe que uma pedra de 1.300 não é possível tratar
com aquelas ondas de choque, aquilo que o leigo chama de bombardeio. Entendi. Então ela tinha indicação absoluta de tratamento com cirurgia, com laser. De retirar. Isso. Tá. Daqui a pouquinho, a gente tem um vídeo para mostrar, mas a gente está com um probleminha, tá quase no ponto. Quando tiver no ponto, a gente mostra, tá? Que às vezes a gente tem um probleminha aí, porque o programa é ao vivo, vocês sabem, né? Que tem que ter uma compatibilidade do vídeo com a compatibilidade, não é isso, Nininha? Mais ou menos isso, né? Eu não entendo muito dessa tecnologia não, mas é mais ou menos isso para que a gente consiga passar. Mas o que eu acho bacana a gente explicar também é o seguinte, o paciente, então, sem ter sintomas, fez um exame, fez um check-up, descobriu que tem a pedra no rim, vocês conseguiram descobrir tudo isso sobre a pedra. Já há a indicação de retirar a pedra nesse momento ou não? A gente tem que esperar mesmo ela tentar sair? Não, na verdade, a gente trata um paciente com pedra no rim quando a pedra atinge um tamanho considerável, tá? Então, pedras até 2 ou 3 milímetros, até 4, a gente costuma ser mais conservador. A gente só observa, faz toda uma orientação dietética, orienta o paciente para tomar os cuidados, evitar aquilo que aumenta a produção de pedra. Perfeito. Tá? E pedras maiores do que 5 milímetros já tem indicação de tratamento, né? E aí existe uma infinidade de tratamentos, a gente pode falar disso também. Perfeito. Então, assim, de qualquer maneira, tem que observar depois que você sabe que você tem a pedra no rim. Acho que tem que marcar uma consulta com o especialista para ele dar a orientação adequada, né? Perfeito. Naquilo que você estava falando, existem vários fatores de risco para ter pedra no rim. E hoje em dia a gente vê isso muito frequentemente nas pessoas. Então, nós temos a obesidade, que é um problema que está aumentando no mundo todo. Existe hábitos alimentares, principalmente o hábito de ingerir muito sal. A gente sabe que o brasileiro come muito mais sal do que é saudável. Em torno de 12 gramas por dia, sendo que o recomendável é 2,5 gramas por dia. Nossa, então, isso aumenta então a chance, o sódio? Muito. Olha que interessante, eu não sabia. E também tomar refrigerante, suco de caixinha, embutidos, shoyu. O molhinho de soja também? Terrível, tem muito sal. Tem muito sal. Muito tudo, sal. Todos os embutidos também são muito ricos em sódio, tem que prestar muita atenção nisso. Chocolate. Chocolate Quanta gente também. Não é chocolatra, né? Chocolate aumenta então o risco de desenvolver. Inclusive até alguns medicamentos. Hoje a gente vê muitos pacientes que tomam alguns remédios para enxaqueca e que vêm para nós com pedra nos rins. E tem alguns remédios que provocam pedra no rim. Diretamente? Isso. Dá para dizer quais? Assim, sem dizer o nome do remédio, mas assim, onde ele atua? Não, são alguns princípios ativos. No caso, o sal chama topiramato. Ele aumenta o risco de ter pedra no rim. Também quem tem gota, né? E tem uma condição muito comum na nossa vida corrida, que é a tal da síndrome metabólica. Que muita gente... É uma condição super comum. A resistência à insulina. Isso. Também pode aumentar. Que tem a ver com sedentarismo, estresse alto, né? Gordura abdominal. Tudo isso dá pedra no rim também. Também dá pedra no rim. Isso. Olha, gente, então os fatores de risco são fatores parecidos com coisas que a gente fala todos os dias aqui, que causam também outros problemas, né? É verdade. Entupimento das veias, aumento do colesterol, enfim. É verdade. Pra gente ver como tudo tem relação, principalmente na medicina. Verdade. Deixa eu fazer uma perguntinha, acho que das meninas aqui, que a Nina me cantou. Qual a diferença de pedra no rim e cristal? Quando diz que são cristais ou pedras, tem diferença? Na verdade, é a mesma coisa. Tá. A pedra nada mais é do que um cristal que se aglutinou e assumiu um tamanho visível a olho nu. Tá. Porque a presença de cristais na urina é detectável através de exames. Um exame de urina muito básico, chamado urina de tipo 1, você consegue ver no microscópio a presença dos cristais. E isso Só que é normal? Microscópico. Não, isso não é normal. Também não é normal. Uma pessoa que tem muitos cristais na urina é uma pessoa que está com risco de ter pedra no rim. Entendi. Aquilo pode crescer e virar uma pedra. A pedra nada mais é do que um grande cristal. Entendi, que foi ali que deu tempo de crescer. De crescer e se calcificar. Olha que interessante. Então, assim, de qualquer maneira, em exames de rotina de urina, a gente consegue descobrir se já tem essa tendência, essa chance de desenvolver. Consegue. Agora, tem uns mitos e algumas verdades envolvendo também esse assunto. Todo mundo fala que quem tem pedra no rim não pode comer muito tomate. A sementinha do tomate. É verdade? Não, isso é um mito. É mito? É mito. Que delícia. Bom, eu não tenho... E a Nininha citou aqui o queijo.
Olha, leite e derivados do leite, a gente recomenda cautela para não ingerir em excesso, para quem tem propensão a ter pedra no rim. Porque pode aumentar. Isso. Então, assim, a resposta pode ser um mito ou pode ser uma verdade. Depende muito do paciente. Então, tem que ter cautela. Tem que ter cautela. Assim como proteína. E a dieta da proteína? A gente estava até comentando, né? Porque já falamos aqui algumas vezes que muita proteína também pode sobrecarregar os rins. Isso tem relação também com as pedras? Tem relação direta. Na verdade, quem faz dieta da proteína tem um risco muito alto de desenvolver pedra no rim. A proteína ingerida em excesso tende a aumentar o ácido úrico no sangue. E o ácido úrico vai para a urina e ela age como um fermento para a formação de pedras. Então você tem uma aceleração da formação e do crescimento das pedras. Entendi. Olha, muita gente fazendo a dieta da proteína, né? É uma dieta que está em moda, né? Você já deve ter, enfim, no consultório deve ter chegado muitos casos. Muitos. E por coincidência ou não, muita gente estava fazendo a dieta da proteína. E em curto prazo, você já consegue ver o aparecimento dessas pedras. Então, você está fazendo a dieta aí 3 meses, que é um período até razoável. Eu diria o seguinte, quem tem pedra no rim, eu recomendaria que não fizesse essa dieta. Né? Eu acho que tem que fazer uma dieta alternativa, com redução de calorias. Mas não só priorizar não de proteínas. E quem está fazendo a dieta de proteína, eu acho que precisa fazer um check-up que envolva um ultrassom dos rins. Porque se tiver pedra, eu acho que tem que procurar um urologista e pedir um aconselhamento. Nesse caso, então, doutor, a gente não falou ainda dessas formas de tratamento. Depois de saber que você tem a pedra no rim, a decisão é do paciente ou do médico? Olha, a gente tem que tirar essa pedra. Hoje a decisão é compartilhada. Né? Então, depois que ela atinge o tamanho que você falou que já é um tamanho... De 5 ou mais milímetros, a gente conversa com o paciente e a gente oferece uma gama de alternativas de tratamento. Né? Hoje em dia, basicamente, todas as cirurgias para pedra no rim não envolvem corte nem furo na barriga. Elas são chamadas minimamente invasivas, então não precisa de corte. Ou, quando muito, um corte pequeno nas costas para retirada da pedra quando é muito grande. Né? Então, existe a retirada. Agora, eu já ouvi dizer que você pode explodir a pedra. Sim. É possível? É possível. Chama-se litripsia extracorpórea. Esse tratamento é um tratamento já consideravelmente antigo. Já há mais de 30 anos que se faz esse procedimento. E a gente está progressivamente abandonando esta forma de tratamento e está dando lugar a uma cirurgia nova, que esse é o vídeo que eu estou trazendo. Chama uretero-reno-litotripsia flexível. É uma cirurgia endoscópica, onde a gente entra dentro do rim do paciente e nós conseguimos limpar o rim com laser. É o laser, então. Mas nesse caso, há o corte? Não tem corte. Não tem corte. E o paciente, ele está ali... Anestesiado? Anestesiado, geralmente com anestesia geral, um procedimento que tem uma duração de 1 hora. E por ser minimamente invasivo, sem corte, o pós-operatório é bem tranquilo. O paciente consegue receber alta no mesmo dia ou no dia seguinte. Muito legal. Deixa eu aproveitar. Então, quando tiver no ponto o vídeo, vocês me avisam, tá? Pra gente mostrar como é essa... Não vão conseguir passar? Se até o final a gente conseguir, senão a Nina vai me avisar, tá, gente? Pra gente conseguir verificar. Eu tenho uma perguntinha aqui do Marcel. Marcel, obrigada pela pergunta, um beijo pra você. Ele escreve o seguinte: sofri muito com pedras e desde o ano passado tomo de 2 a 4 litros de água diariamente. Ele pergunta se isso pode acabar com as pedras. Então, assim, eu acho que é a dúvida dele. Essas pedras que ele já tirou vão voltar? Voltam? Como que é isso, doutor? Perfeito. Essa pergunta é super interessante. A gente recomenda que o paciente tome ao redor de 3 litros de líquidos por dia. Mas, na verdade, o mais importante do que dizer quanto ele tem que beber de líquido é dizer que ele tem uma meta de urinar 2 litros por dia. Então, o volume de urina, de xixi, em 24 horas de um paciente que tem pedra no rim tem que ser próximo de 2 litros. É bastante. Uma pessoa normal urina ao redor de 1 litro por dia, sem orientação. Então, ele precisa dobrar o volume urinário, E eu recomendo que os pacientes que têm essa recomendação, eles comprem algum recipiente de PET de 2 litros e comecem a medir. Não todos os dias, mas pelo menos um dia de fim de semana.
E uma vez que eles estejam sabendo que estão urinando 2 litros, regulando a ingesta de água... É isso que... Aí eles vão controlar de outras formas. Entendi. Pela cor da urina, que tem que ser clara, igual aquela que ele está fazendo ao redor de 2 litros. Tá. E também controlando o número de vezes que ele vai no banheiro, a duração de cada micção. Então ele tem uma ideia no dia a dia, Entendi. sem precisar medir efetivamente, tá? Nesse caso, então, não que a gente consiga acabar com essas pedras, mas ele pode diminuir a chance da pedra ir para a uretra? Sim. Não, na verdade, assim, beber bastante água é muito importante entre crises. Tá. Quando a pessoa está com crise de cólica renal, é também importante dizer que não adianta beber água em excesso, tá? Isso é super frequente, a gente vê o leigo com crise tomando muita água. Isso só vai piorar a dor. Ah, entendi. Isso não aumenta a chance da pedra ser expelida. Tá. Então ele tem que tomar bastante água, manter um débito urinário, volume urinário de 24 horas, ao redor de 2 litros. Isso entre crises. Perfeito. Né? E para quem ainda não, a Paola até mandou uma perguntinha, quanto que a gente deve beber de água diariamente, né? Que foi o que o doutor acabou de falar, para evitar a pedra. São 3 litros, 3 litros. Ao redor disso. Ao redor de 3 litros. Olha, é bastante, porque o recomendado normalmente, 2 litros, então a gente tem que aumentar um pouquinho mais. E, claro, já está, assim, esperto se tem alguém na família que já teve algum problema. Eu ia te perguntar, assim, acontece mais em homens ou em mulheres? Ou é igual esse... É muito variável, viu? A gente observa uma incidência similar. A gente vê muito homens e mulheres. Eu conheço mais homens que têm pedra no rim. A gente vê isso de uma forma praticamente igual. O que tem assustado nós, profissionais, é a incidência crescente na faixa pediátrica. Muitas crianças? Isso era uma coisa muito incomum há pouco tempo, né? Na época que eu me formei. Isso era extremamente raro. Hoje a gente atende toda semana 2, 3 crianças com pedra nos rins. Crianças pequenas, de 5 anos de idade, 6 anos de idade, já com pedras grandes. E você tem alguma explicação para isso? Isso tem a ver com mudança de hábitos que aconteceu nos últimos 20 anos. Né? Então, a gente vê que as mães têm menos tempo para cozinhar. Então, elas também buscam alternativas práticas para o dia a dia. Então, elas colocam na lancheira das crianças o quê? Colocam suco de caixinha, salgadinhos, alimentos industrializados que têm alto teor de sódio. E a gente também vem observando um aumento do quê? Do sedentarismo. Então, as crianças não brincam tanto na rua, brincam de videogame, ficam em casa. Então, elas têm uma tendência à obesidade. A obesidade infantil é um problema crescente. Isso anda em paralelo com pedra nos rins. Também. Olha, que sério, né? Porque, como você mesmo falou, há uns anos, então, era uma coisa que a gente vê a longo prazo aí da vida de uma pessoa, desenvolver, né, sedentarismo. Agora, uma criança de 5 anos passar por uma dor dessa, porque ela só vai, a mãe só vai ter ali alguma coisa, perceber num sintoma. Não é um exame que a gente faz de rotina em criança, né? Um ultrassom de rim e tudo mais. A gente vê com muita frequência agora. Vamos mostrar o vídeo? Eu acho que o nosso vídeo está no ponto. Então, esse é um tratamento, como o doutor falou. Olha lá, como é que é? Essa é a pedra. Isso. Isso é uma pedra dentro do rim de um paciente. A pedra, ela tem uma coloração típica, marrom, né? E ela está sendo fragmentada. Aquele bastão azul leva uma fibra de laser. A gente consegue ver na ponta do bastão um pedaço de bastão de vidro. E através desse bastão de vidro passa a energia do laser. Entendi. Então a pedra está sendo pulverizada dentro do rim, né? E uma vez que a gente obtém um tamanho de cálculo bem reduzido, a gente consegue retirar ela por completo. Essa que você trouxe hoje foi dessa maneira? Sim, foi com laser. Que você fez ontem, então? Só que a pedra que eu tirei estava no ureter. Estava no canal que liga o rim à bexiga. A bexiga. Esse paciente eu atendi em emergência. Ele já chegou com a dor. Com dor, internou pelo pronto-socorro. Olha só, e é muito rápido, né, doutor? Aquele dispositivo que está aparecendo no vídeo é um catéter especial para retirada do cálculo de dentro do rim. Quando a pedra tem um diâmetro menor do que 4 milímetros, a gente consegue puxar e retirar do rim. É possível, numa cirurgia como essa, você conseguir eliminar mais de uma pedra?
há aí essa intenção, se o paciente tiver algumas? Eu já tirei inúmeras, já tirei até mais de 10 cálculos. De uma única pessoa? Isso. De uma vez? De uma vez só. E então é possível, porque melhor, né? Assim, não corre o risco que essa pedra cresça mais. Então, normalmente, quando você vai passar pelo procedimento, você já tira tudo. Sim. Inclusive, a cirurgia, essa que a gente mostrou, ela é superior à cirurgia da litripsia extracorpórea, porque você remove o cálculo. Já a extracorpórea, que o pessoal chama como bombardeio, né? Esse bombardeio, ele fragmenta a pedra, fazendo que uma pedra grande se torne em vários fragmentos menores. Entendi, mas você não consegue retirar. Só que você não retira. Fica ali. Se a pessoa não tomar água, depois de algum tempo ela vai ter, não uma pedra grande, ela vai ter várias enormes. Então o problema pode até aumentar. Entendi. Então a cirurgia endoscópica é interessante porque limpa efetivamente o rim. Isso é uma das metas do urologista que está tratando pedra no rim. Muito legal. E esse paciente, então um exemplo desse paciente que você atendeu ontem em emergência, chegou com as dores, é assim, imediato. Verificou, já detectou que era a pedra. Ele fez uma tomografia, fez o diagnóstico, nós conversamos as opções. Pelo tamanho exagerado da pedra, uma pedra de 1 centímetro, uma pedra com uma densidade de 1.300, que não seria possível fragmentar com bombardeio, nós indicamos a cirurgia. E a gente costuma colocar um catéter dentro do rim chamado catéter duplo J. É um catéter temporário, fica de 1 semana a 4 semanas ou até 6 semanas, dependendo do caso. E depois o paciente retira o catéter e fica livre do problema. É como se fosse uma sonda. É como se fosse um dreno. Na verdade, ele é escondido dentro do corpo do paciente. A gente precisa explicar para o paciente que está com o catéter, porque se o paciente não for avisado, ele pode ir para casa e não voltar mais e ficar com o catéter. Isso não é bom, porque o catéter não é eliminado. Entendi. Você precisa ele tem que voltar para retirar. No hospital. Mas a vida é normal depois de uma cirurgia como essa? Sim, a gente costuma dizer que depois de mais ou menos 4, 5 dias após uma cirurgia endoscópica, o paciente pode voltar praticamente a uma vida normal, uma vida de escritório, né? Com restrições de atividade física. Exatamente. Eu vou fazer uma pergunta aqui que eu acho que é dúvida de muita gente agora com essas modinhas das coisas, dos suplementos alimentares. O Túlio, beijo pra você, ele disse que ele tá tomando creatina. Sim. Se isso aumenta o risco. Como eu disse, creatina, whey, né, aqueles produtos de... suplementos. O whey tá na moda, eles devem ser tomados com uma cautela redobrada se a pessoa tem algum problema renal e se tem principalmente pedra no rim. Porque pode realmente aumentar a quantidade de pedra ou se ele tem um antecedente, pode vir a produzir pedra no rim. Então, cautela. Tomar muito líquido. E tomar muito líquido enquanto isso. Atividade física é super recomendado, como você falou, porque foge do sedentarismo, que é uma das causas, né? Estar no peso adequado é uma das metas de quem tem pedra no rim. Sabe o que eu ia te perguntar? Agora me veio na cabeça também. Nunca ouvi um caso como esse, mas pode acontecer. Como eu sei que tem muitas grávidas assistindo o programa, existe alguma crise durante uma gestação? É possível? Existe. Não é que você tenha um aumento do risco de ter pedra no rim durante a gravidez. Tá? O grande problema de uma gestante com cólica renal é que você dificilmente tem todo o arsenal à disposição. Por exemplo, o paciente não pode fazer uma tomografia. Tá? Entendi. Uma anestesia tem que ser muito bem balançada, analisada em risco-benefício, porque você está cuidando de 2 vidas. Tá? Olha só, agora, muita coisa que envolve. Envolve. E assim, uma cólica renal tem um risco de provocar um parto prematuro, até um aborto. Porque pode aumentar a contração. Isso. E a pessoa também não pode tomar os remédios fortes. Para a cólica renal, ela tem que se contentar com Buscopan, muitas vezes Buscopan simples, e não pode tomar anti-inflamatório, não pode tomar. Pode ter infecção por causa da cólica renal e pode perder o bebê. Agora, a cirurgia tem que ser muito bem indicada. Realmente, quando tem uma indicação formal, você espera normalmente mais tempo, ver se o paciente não vai expelir a pedra espontaneamente. Você acaba sendo mais conservador porque envolve 2 vidas. Então, doutor, para quem está pensando em engravidar, é recomendado que a pessoa faça um check-up e, caso descubra que tenha, retire essas pedras antes da gestação. Exatamente. Nunca parei para pensar nisso.
Você parou, diretora, de engravidar para pensar um negócio desse? Ninguém para pensar nisso. Vocês imaginam uma crise com a pedra durante a gestação. Sem contar que nessa hora, como a mãe só está pensando ali na gestação, ela pode confundir essa dor com a dor de contrações, porque, né, são tantas as coisas na hora que você fala, não, vai me dar contração, essa dor, eu acho que eu vou ter o nenê. Ainda confunde, né? Confunde. A gente atende também muitas gestantes com cólica renal. Tá? Eu tenho visto muitas gestantes e realmente é uma situação dramática para a gente, né? Envolve uma responsabilidade muito grande e realmente você tem que estar cercado de toda uma série de cuidados e de uma boa tecnologia para poder atender bem esse paciente. É verdade. Então, meninas, fiquem atentas, as grávidas, bebam muita água, façam todos os exames sempre para ver se está tudo certo, pelo menos monitorar, né? Se a pessoa já está grávida e sabe que tem a pedra, e beber muita água, aquilo que você falou, melhora muito essa condição. Na verdade, tem algo que é melhor do que água, O quê? Suco de laranja e suco de limão, frutas cítricas, na verdade. Eles ajudam a prevenir a formação de pedra. Quem tem o hábito, então, de tomar muito suco de laranja, muito suco de limão, Uma pergunta que eu ouço muito é se chá de quebra-pedra é interessante. Chá de quebra-pedra? Existe isso? Você não me perguntou isso. Não, eu nem sabia que existia isso. Chá de quebra-pedra? Existe. Existe, que interessante. Eu digo para os meus pacientes o seguinte, chá de quebra-pedra tem comprovação científica, porém, dizem que é horrível. Que o sabor é horrível. O sabor é horrível. Então, eu recomendo que tomem suco de laranja ou de limão. Que é melhor. Natural. Para a gente fechar, doutor, mais uma pergunta. As pedras no rim, nos rins, elas têm relação com algum tipo de infecção urinária? Sim. Tem? Existem as duas situações. Existe a situação onde a pedra, por provocar uma obstrução, provoca uma infecção urinária. Existe também umas bactérias que produzem uma enzima chamada urease, que produz pedra no rim. Tá. Essa bactéria produz uma pedra que ocupa todo o interior do rim, como se fosse um molde de gesso. E a pedra, às vezes, assume um tamanho enorme, de 10 centímetros de diâmetro. Ou seja, uma pedra enorme. Uau! E é um cálculo que tem um nome especial, chama coraliforme. E, nesse caso, ele pode aparecer como uma infecção? Normalmente, cálculo coraliforme não dá cólica típica. Aquela que leva no pronto-socorro. O paciente costuma ter sintomas de infecção urinária, de repetição, costuma ter perda de peso, anemia, ela pensa que está com alguma doença grave, geralmente procura outro profissional, um clínico, um ginecologista, alguém que por acaso faz ultrassom e descobre uma pedra enorme. Esse tipo de cálculo dá mais trabalho para tratar. Mas é possível também, é cirúrgico? É cirúrgico. Normalmente a gente faz uma cirurgia chamada percutânea, que você fura o rim pelas costas e você consegue aspirar a pedra. Você fragmenta e aspira a pedra e limpa o rim. Então só tem um jeito de descobrir, fazendo ultrassom de rim. Isso, é o exame de triagem, a gente chama, né? Mesmo sendo aí uma pedra muito grande, a gente não consegue notar o surgimento, o aparecimento com inchaço, com nada disso? Não. Não é possível? O pessoal me pergunta muito se o volume da urina, se diminui, aumenta, geralmente... Dor para urinar, esse tipo de coisa? Eu acho que todo paciente que tem sintoma urinário, seja sangue na urina com uma cor de chamate, pode ser uma pedra no rim. Vale a pena procurar um especialista. Muito bom. Obrigada, doutor. De nada. Gente, um assunto super esclarecedor e importante, hein? Porque depois que a gente relatou que de fato é uma dor, que para quem já teve um parto normal e uma cólica renal, dizer que a cólica renal, a dor é maior, é porque é um pouco assustador. Então, acho que a gente tem que cuidar mesmo para não chegar em uma situação que eu imagino o seu paciente de ontem, como chegou. Mas ele está bem. Está ótimo. Agora está ótimo. Então tá certo. Eu quero fazer um agradecimento ao Hospital Lefort, www.lefort.com.br, que permitiu que o Dr. Flávio Izuka, urologista, estivesse aqui hoje no programa. E você volta outras vezes, né, doutor? Obrigado. Foi ótimo. Prazer em conhecê-lo. Até a próxima. Tchau, tchau.